funcionário público ganha demais, o Estado está muito inchado, quando, na verdade, a discussão deveria ser sobre nossa capacidade estatal, sobre como melhorar a maneira como a gente faz o Estado funcionar e executar diariamente as suas tarefas. No mundo em que a lógica das redes sociais parece querer colonizar os debates econômico e político, fica cada vez mais esfumaçada a ligação entre opinião e fato, em meio a uma revivescência de extremismo político e fanatismo religioso, misturados com uma péssima interpretação do que seja realmente o princípio da liberdade de expressão. Discutir políticas públicas, como vacina, eleições, educação, reformas econômicas, parece ser apenas questão de opinião pessoal, assim lhe parece, que busca curtidas e stories. Contra isso, o rigor do método científico. Para medir impactos de políticas públicas nas vidas de milhões de pessoas, verificação de dados e ciência. Para nos ajudar a separar o joio do trigo em alguns dos debates econômicos e políticos brasileiros, o Canal Brasil recebe um dos mais respeitados acadêmicos brasileiros do mundo hoje, o economista Cláudio Ferraz, professor da Universidade de British Columbia e da PUC-Rio e diretor científico da J-PAL para a América Latina, uma instituição que avalia a eficácia de programas sociais. Cláudio Ferraz, muito obrigado por nos receber. Obrigado, Galeno. Prazer é meu estar aqui. E antes de começar, um lembrete, inscreva-se aqui no canal e siga o Brasil nas redes sociais. Cláudio, a economia é uma ciência, e não apenas por ser ensinado em instituições acadêmicas, mas pela busca de regularidades, de leis da natureza através do método científico. Nas ciências naturais, química, biologia, física, é possível fazer experimentos controlados, muito frequentemente em laboratório. Na economia, uma ciência social, não. Como a moderna economia lida com essa dificuldade? Por exemplo, como avaliar com rigor científico efeitos de determinadas políticas públicas em sociedades em algo tão complexo, tão repleto de variáveis como a nossa vida cotidiana? Bom, é uma ótima pergunta, Galeno. Coincidentemente, esse ano, o Prêmio Nobel de Economia, que foi dado ao David Card, George Angrist e ao Guido Imbens, foi dado exatamente por causa disso, né? Então, ali no final dos anos 70 e começo dos anos 80, surge um movimento em economia, em econometria, né, em economia aplicada, exatamente muito preocupado em tentar imitar o que se faz dentro de laboratório, mas usando exemplos da vida real, né? Então, surge todo um movimento que as pessoas chamam de uso de experimentos naturais para avaliar políticas públicas, que exatamente busca fazer o que, para a gente, como economista, é muito difícil de ter, né? Que é um experimento. Você não consegue entrar no laboratório e dizer assim, olha, eu vou fazer com que essas pessoas tenham isso e essas pessoas tenham aquilo. Mas, às vezes, a própria forma com que políticas são implementadas nos permite isso, né? Então, por exemplo, muitas vezes você vai ter que alguns municípios adotaram uma política e outros não. Então, você pode usar os municípios que são parecidos aos que adotaram e comparar o que aconteceu naquela política. Ou, por algum motivo, algumas escolas implementaram alguma coisa que outras não implementaram. Então, surge todo um movimento de uso desses experimentos naturais, ali que começa a final dos anos 70, começo dos anos 80, para avaliar de forma mais, digamos assim, robusta, políticas públicas, de forma que a gente consiga imitar o que acontece num laboratório através desse método. Então, começa um pouco por aí. Um pouco mais para frente, você mencionou o J-PAL, mas não foi só os fundadores do J-PAL que fizeram isso. O que eles olharam é que eles disseram, bom, talvez a gente poderia imitar experimentos realmente usando uma aleatorização, uma randomização, como acontece, por exemplo, na medicina, né? Ou seja, quando a medicina vai testar se um medicamento, né, as vacinas agora, né, são um bom exemplo, são efetivas ou não, você vai pegar um grupo e você vai sortear um grupo que vai receber simplesmente um placebo e um outro grupo que vai receber aquele remédio ou aquela vacina. Então, foi passado isso e adotado isso também para avaliar políticas públicas, ou seja, num mundo onde você tem alguma política em que
você tem um excesso de demanda, ou seja, você não tem dinheiro suficiente para começar aquela política em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, sei lá, uma política anti-pobreza, tipo um Bolsa Família, como acontece no Brasil, no começo você não tinha uma forma de fazer com que ele acontecesse no Brasil inteiro. E, normalmente, a maneira como os políticos decidem, né, quem está no poder decidindo como vai começar a política bom, quem vai me dar mais voto, né? Mas essa não é uma boa maneira de implementar uma política se você quiser avaliar essa política. Então, começa todo um movimento ali nos anos 90 de usar também esses experimentos aleatorizados, de você sortear escolas ou pessoas ou municípios, ou, né, depende do que você quer avaliar, de forma que você realmente consiga comparar quem, né, foi afetado diretamente por aquela política com um grupo de comparação que é parecido, com que você possa dizer, sim, realmente, essa política funciona porque tem esse efeito aqui e ele é medido dessa forma robusta. Certo. Seria o equivalente aos grupos de controle, como você mencionou, né? Você aplica em determinadas escolas, em outras não, uma determinada política, isso funciona, né? Certo. Cláudio, um outro aspecto também que você tem mencionado bastante em seus artigos, né? Você há tempos dedica bastante atenção à qualidade da gestão pública, né? E cita a existência de uma complementariedade entre a economia de mercado e a capacidade estatal. Num desses artigos recentes, você mencionou trabalhos sobre democracias não consolidadas, nas quais governantes têm escolhas difíceis nessa lógica, né? Nomear gestores ou gestoras eficientes ou aliadas ou aliados partidários, né? Qual a importância de haver gestores eficientes versus a nomeação de aliados partidários dentro do que você já conseguiu identificar nas suas pesquisas? Essa é uma preocupação que até, eu diria, alguns anos atrás, era talvez exclusiva dos cientistas políticos e dos sociólogos, né? E historiadores, né? Por exemplo, Charles Tilly, etc. Ou seja, essa ideia de pensar no Estado como capacidade estatal era uma coisa que, durante muito tempo, os economistas não deram muita bola, né? Ou seja, era um conceito meio abstrato ali usado nessas outras áreas, e nós, economistas, tomávamos o Estado como dado, o Estado está ali, e a gente pensava mais em gasto público, não gasto público, né? Composição de gasto e esse tipo de coisa, sem prestar muita atenção na capacidade estatal, em como o Estado implementa as políticas. E, recentemente, realmente houve um grande interesse de vários economistas de entender um pouco melhor isso, né? Ou seja, não só entender de onde vem a capacidade estatal, ou seja, por que alguns países têm melhor capacidade estatal do que outra, e, mais do que isso, de pensar como você melhora isso, né? Se você está num contexto onde a capacidade estatal ela é ruim, como que você melhora? E aí você pode pensar, obviamente, capacidade estatal é meio abstrato, né? Então quer dizer muitas coisas, mas quer dizer desde, por exemplo, sua capacidade de arrecadar impostos, sua capacidade, o seu judiciário, que é um tema que para o Brasil é super importante, né? A qualidade do judiciário, como isso afeta, como é que você melhora a qualidade do judiciário, até, como você estava falando, a maneira como a burocracia funciona, né? Ou seja, a qualidade da burocracia e como que... E aí são duas grandes questões, né? Tem a grande questão que é quem vai trabalhar no setor público, que é uma coisa que no Brasil, às vezes, é deixada para o lado por muito economista, né? A questão, sempre que você lê, é uma coisa meio... Funcionário público ganha demais, o Estado está muito inchado, quando, na verdade, a discussão deveria ser sobre nossa capacidade estatal, sobre como melhorar a maneira como a gente faz o Estado funcionar e executar diariamente as suas tarefas, né? E aí eu gosto de subdividir essa questão sempre na questão de seleção, que é quem vai trabalhar no setor público, como você consegue atrair as melhores pessoas para trabalhar no setor público. Então, essa é uma questão de um lado. E uma segunda questão que é, ok, agora que a gente já tem essas pessoas trabalhando, como a gente gera um incentivo correto? Como é que a gente faz com que as pessoas, né, façam o seu melhor trabalho diariamente? E aí é onde a pergunta que você fez entra, e é importante, que é assim, por um lado, né, quando a gente implementou um sistema, por exemplo, de concursos públicos no Brasil, ali nos anos 80, o que a gente queria era blindar o Estado
de favores políticos, né? A gente queria blindar um Estado de que você teria um novo governador, um prefeito, um ministro, um presidente, que ia colocar ali os seus amigos e a sua família. Então, os concursos públicos com essa visão, digamos, meritocrática, né, do Estado era, bom, a gente quer pessoas boas, vamos tentar selecionar boas pessoas. Por outro lado, o que é difícil é que depois que você seleciona essas boas pessoas e você dá estabilidade, você precisa continuar criando esse incentivo para as pessoas trabalharem, né? Então, você quer poder mandar as pessoas embora, mas você também quer blindar um funcionário público ou um burocrata que tem uma atividade que pode ir contra o governante, que tem algum tipo de proteção, né? Eu acho que, por exemplo, o caso da Anvisa é um ótimo exemplo, né, que aconteceu no Brasil durante a pandemia. Ou você pode pensar alguém que trabalha, digamos, no IBAMA, né, que você tem talvez um presidente que não quer exatamente que aquela pessoa bloqueie aquela mineradora de entrar na Amazônia. Então, você pode ter milhões de exemplos onde você quer uma burocracia que ela seja independente do governo. Por outro lado, você também precisa gerar incentivos. Então, você não pode ter alguém que comece a trabalhar, ganha um salário super alto, não pode ser nunca mandado embora e não seja cobrado, né? Então, eu acho que assim, muitos países agora estão rediscutindo como equilibrar essas duas partes de ter uma boa burocracia. Por um lado, ter algum tipo de flexibilidade, mas, por outro lado, manter essa possibilidade de ter uma burocracia profissional de alta qualidade que tem algum tipo de estabilidade. E a reforma da burocracia brasileira que vai ter que ser feita, que está sendo discutida, enfim, e o próximo presidente provavelmente vai ser um dos grandes temas, vai ter que enfrentar isso. Isso vai ser, acho que, um ponto central que vai ter que ser pensado. Cláudio, há cerca de um ano você fez um relato, foi no início do ano passado, você fez um relato das discussões que aconteceram numa conferência na cidade de Washington, que tratava da desigualdade nos países ricos. Você até levanta que só o tema já é interessante, né? Desigualdade nos países ricos serem discutidos por gente tão qualificada como estava sendo, né? Eu queria saber de você, em que pé está a discussão acadêmica hoje, mais recentemente, sobre as melhores políticas públicas para a redução de desigualdade? São as tradicionais, promoção de uma desregulamentação de mercados, redução de programas sociais, ou há outras propostas sendo estudadas, trabalhadas hoje em dia? Bom, eu acho que nos países ricos, eu acho que, principalmente por causa da pandemia, né, mas acho que não exclusivamente, porque acho que isso já estava sendo discutido antes, eu acho que a discussão é muito centrada nos Estados Unidos, né, em parte porque não tem nenhum país rico no mundo onde a desigualdade tem aumentado tanto quanto os Estados Unidos, comparado, por exemplo, aos outros países da OCDE, né? Não só aqui o Canadá, mas mesmo com os países europeus. E os Estados Unidos é curioso, né? Porque é um país onde a rede de proteção social ela é muito fraca em alguma dimensão, né? Ou seja, você tem vários programas diferentes, mas é muito fácil você sair desses programas, né? Então, eu acho que acho que um dos temas centrais é essa discussão de renda básica universal. Acho que essa discussão é uma discussão que continua sendo central. Muita gente continua discutindo, debatendo, continua sendo um tema do tipo, a gente precisa ou não uma rede de proteção social que pague um mínimo para todo mundo, e continua sendo uma discussão controversa, porque continua sendo uma discussão onde algumas pessoas acreditam que não, que você deveria continuar com políticas que elas sejam mais targeted, né? Ou seja, mais implementadas de forma a beneficiar diretamente aqueles que têm níveis de pobreza, por exemplo, muito, muito, muito baixos, né? E aqui realmente tem uma diferença na discussão, que é uma diferença entre o que é pobreza, o que significa a gente querer que ninguém esteja na pobreza e ninguém esteja, né, abaixo de uma renda de tal, vis-à-vis desigualdade. E aí os remédios para essa coisa são um pouco diferentes. Eu acho que uma coisa que, mesmo nos Estados Unidos, já virou, acho que um senso comum, e é uma coisa que eu também estou vendo acontecer no Brasil, nos debates e economistas de diversos candidatos falando, etc., que é a coisa de priorizar crianças, né? Ou seja, de você precisar de políticas públicas que priorizem você reduzir pobreza em domicílios onde você tenha crianças, porque isso gera um efeito intergeracional enorme, né? Isso não é uma novidade, né? Assim, eu ouço o Ricardo Paz de Barros, do PB, falar disso há
desde que eu trabalhava no IPEA, né, há 20 anos. Então, assim, mas para alguns é uma novidade, né, essa coisa de pensar de maneira melhor como que a gente gasta, por exemplo, em política social, no caso brasileiro, quanto que vai para casas onde você tem idosos, quanto vai para casas onde você tem crianças. E a pobreza no Brasil, por exemplo, ela é muito jovem, né? Então, eu acho que isso é algo que existe esse debate nos Estados Unidos e eu acho que é um debate que no Brasil vai estar no centro, imagino eu, das próximas eleições. Um dos temas que você já até abordou agora e que você tem pensado e compartilhado com as pessoas através dos artigos que você vem publicando são as questões relacionadas à renda mínima ou transferência de renda, né? Você tem se voltado para isso e isso me traz uma série de questões que eu queria trazer para você agora, até porque é um tema que aparentemente ganhou uma nova relevância, não só porque está sendo discutida em vários lugares do mundo, como você acaba de mencionar, mas no Brasil é um tema muito, muito recente, até devido às alterações que estão sendo feitas com o desmantelamento do programa Bolsa Família, que está sempre ocorrendo aqui. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer sobre esse tema, Cláudia. A primeira delas, e até um texto provocativo que você escreveu recentemente, programa de renda mínima, ou de transferência de renda, é de esquerda ou de direita? No Brasil, eu acho que é uma agenda que sempre foi abraçada pela esquerda, centro-esquerda, né? Ou seja, nunca no Brasil eu acho que partidos de direita defendiam renda mínima, mesmo porque você tem um incentivo político aí que historicamente aconteceu no Brasil, onde a maioria dos partidos de direita politicamente se beneficiavam exatamente do clientelismo e desse favor que você fazia antes de eleições de redistribuição temporária, não permanente, né? Ou seja, tradicionalmente os partidos de direita, você pega, né, o Nordeste brasileiro, que o Lula foi uma virada, né? O Nordeste brasileiro ele era tradicionalmente um lugar que votava pela direita, sempre votou, mesmo durante a ditadura brasileira que você tinha eleições, o Arena era que ganhava as eleições no Nordeste. E parte disso era puramente clientelismo, onde você, antes das eleições, fazia algum tipo de redistribuição de renda temporário. Você não queria resolver a vida de ninguém, você queria manter, né, aquela clientela votando por você ao longo do tempo. Então, tradicionalmente, toda a agenda de redistribuição de renda via transferências, seja o que começou lá atrás como o Bolsa Escola, né, que foi feito em alguns municípios por governos do PT e depois adotado durante o mandato do FHC e depois Bolsa, que virou Bolsa Família durante o Lula, etc., sempre foi, seja de centro-esquerda ou de esquerda, né? Nunca foi uma agenda de direita. Agora, nos Estados Unidos, o que é curioso, por exemplo, é que quando você pensa e você olha para muitas das pessoas que defendem renda mínima, você vai lá para o Vale do Silício, né? Ou seja, muitos dos bilionários, por exemplo, né? Seja Elon Musk, seja Google, seja o Zuckerberg do Facebook, etc., abraçam essa ideia de renda mínima, em parte como uma resposta, que é uma das grandes discussões hoje, que é o que vai acontecer num mundo robotizado, né? Num mundo onde os robôs, inteligência artificial, etc., começam a dominar, as pessoas vão perder o seu emprego, e para a gente não se preocupar, digamos assim, socialmente por isso, uma das soluções vamos então fazer uma renda mínima. A gente não precisa se preocupar com isso, a gente resolve esse problema com uma renda mínima. Então tem, acho que, uma agenda também, digamos, mais de direita, onde renda mínima seria uma solução para um mundo onde a tecnologia faz com que as pessoas percam o seu emprego, né? Então, voltando à sua pergunta inicial, meio que vem dos dois lados por razões diferentes. E esses programas, pelo que você já estudou sobre eles, Cláudia, eles tendem a ser, esses programas de transferência de renda mínima, eles tendem a ser eficazes? Ou seja, eles têm como, não apenas no sentido de colocar dinheiro para as pessoas, isso eles colocam, obviamente, né? Mas no sentido de fazer com que uma relação entre governantes e governados seja mais saudável, menos clientelista? Ou seja, qual a sua visão sobre os programas de renda mínima, com a tendência que você estudou nesses últimos anos? Bom, eu acho que tem bastante coisa que a gente sabe, né, em relação a esses programas, começando lá atrás com o programa mexicano, o Progressa,
E aí, voltando à sua primeira pergunta que você fez hoje, Galeno, que era como é que a gente avalia essas coisas, o Progressa foi sorteado, ele foi desenhado exatamente para ser avaliado no México. Ou seja, eles sortearam que locais iam receber o programa primeiro e que outros locais só iam receber, por exemplo, 3 anos depois. Então, isso permitiu a primeira grande avaliação em grande escala de um programa de transferência de renda com, digamos assim, a robustez requerida por muita gente. Então, a gente sabe algumas coisas. O que a gente sabe? Bom, a gente sabe que esses programas condicionais, né, ou seja, onde a gente transfere renda para a família com a obrigação que essa família mantém a criança na escola, né, aí alguns programas variam, o que significa manter a criança, até que idade, etc. Mas a gente sabe que, primeiro, eles têm um grande efeito sobre manter a criança na escola, como se esperaria, ou seja, esse incentivo importa. Então, as crianças permanecem na escola assim, terminam mais escolaridade, ou seja, se termina com mais anos de escolaridade. Algum desses programas que têm condicionalidade de saúde também, como era o caso do Progressa, e como foi o caso do Bolsa Família e alguns outros programas, né? Por exemplo, testes pré-natal para mães grávidas, questões de nutrição, etc., eles também têm efeitos grandes sobre, por exemplo, redução de mortalidade infantil, bastante significativos. Então, assim, tanto em questões de efeitos diretos de saúde como em educação, a gente sabe que eles têm um efeito significativo, né? Outro efeito para países, né, principalmente lugares mais pobres, rurais, Brasil ou no México também, é a redução do trabalho infantil, né? No momento em que a criança está na escola e a mãe está recebendo, você não precisa mais mandar essa criança que precisaria trabalhar para ganhar esse dinheiro. E, obviamente, tudo isso gera um aumento de renda. E esse aumento de renda, a gente também tem evidência que essa renda ela é usada muitas vezes de maneira produtiva. Então, a gente tem evidência, por exemplo, de aumento de empreendedorismo rural em diversos contextos, onde, mesmo que seja um pouquinho de dinheiro, esse dinheiro é usado de maneira produtiva, de forma que você consegue tirar algumas dessas famílias da pobreza no longo prazo, né? E aí, depois desses trabalhos iniciais, por exemplo, do Progressa e do Bolsa Família, tem vários estudos feitos também no contexto, por exemplo, da África subsaariana. Então, tem um grupo de estudos feitos por pesquisadores na Inglaterra, agora mais recentemente em Uganda, por exemplo, mostrando efeitos de longo prazo, porque parte do problema é que, normalmente, é difícil você acompanhar o que acontece ao longo do tempo, né? Então, temos estudos muito interessantes recentes mostrando que, mesmo 15 anos depois, essas famílias e seus filhos estão melhor. Tem um trabalho recente, por exemplo, que acabou de sair do Progressa no México, acompanhando 20 anos depois aquelas crianças, mostrando que hoje elas têm salário 20% mais alto do que aqueles que não receberam o programa, né? Então, a gente sabe que esses tipos de programas não só eles têm um efeito direto e importante, mas tem um efeito intergeracional, onde, por causa da educação a mais, essas pessoas vão estar melhor daqui a 10, 15 anos. Os críticos desse programa, só para terminar, algumas críticas que as pessoas faziam, a gente também sabe que não são verdade. Então, por exemplo, uma das grandes críticas inicialmente era quem recebe Bolsa Família vai ter mais filho para receber mais de Bolsa Família. Então, a gente sabe que isso não é verdade. Então, existem diversos estudos mostrando efeitos zero sobre a taxa de fertilidade, por exemplo, né? Uma das grandes questões que estão no ar ainda, e que aí tem algumas respostas misturadas, e que eu acho que, para o caso brasileiro, é uma das grandes questões, é a formalização no mercado de trabalho, né? Então, essa ideia de que, porque as pessoas recebem esse dinheiro, elas não vão querer um trabalho formal, por exemplo. E existe alguma evidência, para o caso brasileiro, que isso é verdade. Porém, eu acho que uma coisa que é importante é que, em parte, essa questão da formalização depende um pouco como que você implementa o programa. Eu acho que, por exemplo, no caso brasileiro, um dos grandes medos da formalização é um pouco uma má informação que as pessoas têm, que, se elas aparecem lá na RAIS, elas vão perder o programa imediatamente. Então, tem muita gente que não entende que o programa, por exemplo, é focalizado em função da renda per capita daquela família, e não em função se você tem um trabalho formal ou não. Então, acho que tem uma parte aí também que é um pouco de conscientização e informação para a população também, para entender como que o programa funciona, para evitar esse tipo de mal-entendido.
Eu li um artigo seu, Cláudio, que você demonstrou um grande desagrado com, pelo menos por forma com a qual você deu o desmantelamento do Bolsa Família, que você chamou de ter características que dificultam o clientelismo por ser um programa estável e permanente, né? E no Brasil, vindo de um governo que você acabou de mencionar, né, de muitas pessoas que até no passado não muito remoto eram críticas ao Bolsa Família, foi substituído o Bolsa Família, não só por substituição de nome, com mudança na forma com a qual ele funcionará, que é o Auxílio Brasil. Por que você considera que essa mudança não tende a ser produtiva, a ser boa para a população brasileira mais pobre? Algumas das complexidades que um programa como esse tem não foram debatidas e não foram pensadas, né? Eu acho que muita gente escreveu isso na mídia, até gente que entende muito mais isso do que eu e que acompanha isso muito mais de perto, né? Então, eu acho que foi um programa que foi feito aos 45 do segundo tempo, né? Ou seja, foi feito em cima da hora ali, sem pensar em muitas das coisas. E foi um programa que foi desenhado não de forma permanente, né? Então, eu acho que tem uma das questões de um programa como esse, quando a gente estava falando de decisões dinâmicas, né, como os economistas pensam, que é boto meu filho na escola, tiro ele para trabalhar, não é uma decisão que eu estou tomando hoje, depois eu vou tomar amanhã de novo. Não. Se você tira uma criança da escola, é muito difícil essa criança, esse jovem voltar para a escola, né? Então, uma família ter certeza que ela tem um programa durante os próximos 5 anos e eu não vou precisar botar essa criança, esse jovem para trabalhar, afeta a minha decisão que, como família, eu tomo hoje. Então, você tem um programa que é o programa este ano, que amanhã eu não sei se vai estar aí ou não, ou seja, essa incerteza que você gera, e que foi o que aconteceu exatamente com o fim do Bolsa Família e a introdução do novo programa, que ninguém entende direito quão permanente ele é, já em si, independente, digamos, dos detalhes do programa, já é péssimo, né? Em termos de decisões que as famílias estão fazendo em relação a filhos, a jovens, etc. A segunda coisa que eu acho que foi ruim do programa é que a minha impressão é que eles tentavam resolver diversas coisas ao mesmo tempo com diversos penduricalhos, e aí era um programa com um subprograma aqui, é uma bolsa para um jovem ali no ensino médio aqui, e um esporte, não sei o que lá ali, que torna um programa como esse extremamente complexo, né? Ou seja, o mundo está caminhando na direção contrária, né? Quando a gente estava falando antes de um programa de renda mínima, né? Um programa de renda mínima é um exemplo do programa mais simples possível, né? É um programa que é simples porque não tem detalhes, eu não preciso ficar pensando em essa família recebe, essa não, essa tem que receber, essa não. E o problema disso é que o custo de monitoramento é enorme. Se você tem um programa que as condicionalidades variam enormemente dependendo de quem é o beneficiário, isso aqui é só para quem é maior de 15, com renda menor que tanto, que mora no Nordeste, mas na zona rural e etc. Tem alguém que vai ter que ficar checando essas condicionalidades. E isso gera um custo de monitoramento para um programa como esse, que é absurdo, é enorme. E, por outro lado, num contexto como o político brasileiro, também gera a possibilidade de não só fraudes, mas também favores políticos, né? De você botar para dentro, não, porque eu vou pedir para o vereador botar ali fulano, né? E que a gente sabe muito bem como é que esse equilíbrio político funciona. Então, eu acho que quanto mais complexo seja um programa e quanto menos certeza as famílias vão ter do que vai acontecer com esse programa, pior é por todas essas dimensões que eu falei. E deixa eu pegar essa dimensão que você mencionou agora. Grande parte da sua carreira, Cláudio, carreira acadêmica, para você estudar o fenômeno da corrupção e os efeitos dela na sociedade, né? Foi sua tese de doutorado, enfim, você vem estudando o fenômeno da corrupção há muito tempo. Eu li em mais de um artigo seu, você descrevendo esse fenômeno de maneira muito interessante, né? Afirmando que a inflação ela é um sintoma da doença, mas não a doença em si mesma. Por que você considera que a corrupção poderia ser entendida dessa maneira, como um sintoma? E, se ela é um sintoma, qual é a doença a ser combatida, que talvez, pela própria natureza da relação entre doença e sintoma, pudesse evitar ou minimizar esse sintoma tão grave que é a corrupção? No Brasil, isso é um tema muito importante há muito tempo, você sabe disso, né? Mas isso não está eleitoralmente muito relevante também no Brasil nos últimos poucos anos. Eu gosto, né, e não sou só eu, acho que muita gente pensa dessa forma, de pensar a corrupção como um resultado de equilíbrio entre agentes privados, né, que
estão buscando essa corrupção e agentes públicos que estão oferecendo essa corrupção, de certa forma, né? Então, quando a gente pensa em corrupção, a gente pensa em algo que tem algum agente público envolvido e que tem alguma irregularidade, que existe algum tipo de desvio. Então, quando a gente pensa em corrupção, a gente precisa pensar por que ela acontece. E como economista, em geral, você pensa em termos de incentivos, né? Ou seja, a gente precisa entender por que aquele agente público tem um incentivo de oferecer aquele serviço de desviar e ganhar dinheiro, e por que aquele agente privado que está envolvido nisso tem um incentivo de fazer aquilo. Então, quando eu falo, por exemplo, que a corrupção ele é, digamos, o sintoma e não a doença, é porque a doença é o arcabouço institucional que faz com que você tenha políticos ou agentes públicos ou burocratas que estejam dispostos a oferecer aquele serviço em troca de recursos, né? E, obviamente, isso pode ser tanto... A gente tem um problema que a gente paga muito mal funcionários públicos em alguns contextos e monitora pouco, né? Ou seja, a punição é muito baixa. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em corrupção na polícia, por que você tem policiais que são tão corruptos, né? Então, assim, vindo do Rio, isso era uma coisa que sempre me chamava atenção, né? Ou seja, você pega a polícia do Rio de Janeiro e ela é muito mais corrupta, pelo menos a minha percepção pode ser equivocada, do que em outros lugares. E aí, quando você vai ver o salário que é pago aos policiais no Rio, historicamente, sempre foi muito mais baixo do que em outros lugares. Então, assim, não é à toa que você gera uma demanda por pessoas complementarem renda dessa forma. Obviamente que isso sozinho não explica. Você precisa que o arcabouço institucional de monitoramento e de punição também seja baixo para, né, você ter em equilíbrio essa corrupção acontecendo. Quando a gente vai, por exemplo, para a política, né, que muita gente no Brasil pensa, não, corrupção realmente o problema ele é político, né? Parte do problema tem a ver com as nossas instituições políticas, né? Ou seja, como que a gente elege os nossos políticos, como a gente elege os nossos deputados, a quantidade de rendas, né, que a gente coloca na mão dessas pessoas em termos de decisões, né, quão relevante é isso, como que a gente financia nossas campanhas, como que os eleitores conseguem monitorar o que os políticos eleitos estão fazendo e puni-los numa eleição, né? Então, a gente tem um sistema com distritos que são grandes demais, né? Estados, que é o nosso distrito, que elege gente demais, num sistema de lista aberta, proporcional, onde, né, muitas vezes você está votando por A e você termina elegendo B, e muita gente não entende isso, então tem muita dificuldade em depois monitorar quem você votou, quem que você elegeu. Então, quando a gente vai pensar por que a corrupção acontece, é muito difícil pensar que a corrupção acontece com equilíbrio sem pensar nessas instituições que geram essa, né, falando aqui como economista, oferta e demanda por corrupção, né? A gente precisa pensar em quem está demandando essa corrupção, quem quer comprar alguma coisa e quem está oferecendo isso no setor público. E sem entender por que você tem essa demanda e oferta, a gente nunca vai conseguir reduzir corrupção no Brasil, né? Não é uma coisa do tipo, vou fazer A ou B, e eu acho que o melhor exemplo disso é, por exemplo, tirar, como eu gosto de falar, que foi a proibição de contribuições de campanha por empresas, achando que essa era a grande causa da corrupção no Brasil, né? Existia essa percepção de que a grande causa da corrupção no Brasil é porque as nossas campanhas políticas são muito caras, as empresas vão financiar políticos, então têm incentivos de trocar favores e desviar recursos, etc. E eu acho que ficou muito claro, e não é nem um pouco óbvio, que corrupção em várias dimensões e lobby que continua acontecendo no Brasil tenha diminuído necessariamente depois que essa reforma foi feita, né? Então é nesse sentido que eu penso a corrupção como algo de equilíbrio que depende dessas instituições. Você já se debruçou também bastante sobre potenciais ações que poderiam minimizar, né? Você estudou muito, inclusive, prefeituras no Brasil, né? Municípios, especificamente, que se você cria um mecanismo relativamente confiável de controle, de punição, você não apenas tende a diminuir as novas descobertas no futuro, de novos agentes corruptos, mas até mesmo diminui a probabilidade de eleição daquelas pessoas. É isso mesmo ou eu estou fazendo uma leitura errada do que você estudou e vem estudando há tanto tempo? Não, é isso mesmo. Eu acho que o sistema de
né, auditoria feita através de loterias, foi um grande programa de fiscalização de entes, primeiro os municipais, depois foi para os estados também, que foi implementado no Brasil, foi um grande sucesso, né? O que eu estudo há muito tempo, e eu acho que essas auditorias geraram uma redução significativa de corrupção nos municípios, tanto porque o prefeito tinha medo quando aquele lugar foi auditado no passado, que ele via que essa auditoria é de verdade, né? Esse negócio realmente não é uma brincadeira, como eu achava. Isso realmente tem algum tipo de punição. Então, tem um trabalho onde a gente mostra que não só os prefeitos mudavam de comportamento, e mudavam de comportamento principalmente porque eles olhavam no passado e teve um aumento de prefeitos sendo punidos via judiciário, por exemplo, quando existia uma auditoria que mostrava que realmente acontecia corrupção. Então, esse é um, digamos, dos mecanismos onde esse monitoramento e o judiciário, apesar que muita gente acha que o judiciário no Brasil é devagar e não funciona, etc., a gente mostra nesse trabalho que realmente tem um efeito significativo. O outro é via realmente eleições, né? Também existia essa percepção, eu acho, que o eleitor brasileiro e de muitos países, né, que têm níveis educacionais parecidos com o Brasil, não se importa. Você pode dizer para ele que o político local é um ladrão e ele não vai fazer nada, ele vai dizer, não, é isso mesmo, etc. Então, eu acho que o nosso trabalho mostrou que isso não era verdade. Que, na verdade, quando esse programa foi implementado no Brasil e as auditorias vieram a público, né, ou seja, que os eleitores souberam que aquele prefeito local tinha roubado de maneira significativa, a gente encontra uma punição significativa nas urnas em relação a esse prefeito, né? E isso é algo que depois que a gente fez esse trabalho lá atrás, que foi publicado em 2008, outros trabalhos encontraram efeitos parecidos, não só no Brasil, mas outros países, tem estudos para a Índia, tem estudos para o México, né, mostrando, na verdade, efeitos parecidos. Então, de certa forma, essa política de auditorias e o que ela gera em termos de tanto punição como informação para o público, ela era muito bem sucedida. Informação. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse ponto que você acaba de mencionar, Cláudio. Você, há muito tempo, defende a vital importância da existência de dados e informações precisas, né? Até para a possibilidade de você implementar políticas públicas que sejam realmente efetivas, né? No Brasil, antes mesmo da pandemia, já havia uma discussão para talvez diminuir, por exemplo, já se falava em diminuir a quantidade de perguntas no censo, já havia uma questão que no exterior, então, bateu muito forte, né, que era um ataque à estrutura do INPE, né, que fazia imagens de satélite controlando a destruição dos biomas brasileiros. Enfim, há problemas anteriores à pandemia. Na pandemia, talvez isso tenha sido agravado, né? Até hoje não houve o censo 2020, né? Um grupo de veículos de imprensa teve que buscar as informações, divulgar as informações mais óbvias relativas aos casos da Covid-19. Se fala de um apagão de dados na administração pública brasileira. Cláudio, qual é a importância de você ter dados corretos para a implementação de políticas públicas eficazes? E, do outro lado, qual o perigo de faltar esses dados? Bom, antes de falar sobre dados e implementação de políticas públicas eficazes, eu acho que tem até um passo anterior a isso, que é para a democracia, né? Ou seja, eu acho que governos que querem a escuridão e que não querem que exista dados são governos que não querem accountability, que não querem responsabilização, que não querem que ninguém saiba se o que eles estão fazendo é certo ou é errado, né? E essa é a direção que os governos autoritários, novos autoritários no mundo, têm caminhado, né? Então, você pegar essa estratégia da China, essa estratégia do Putin na Rússia, essa estratégia do Orbán na Hungria, do Duterte nas Filipinas. Então, assim, esse caminho que foi traçado no Brasil é um caminho típico de um governo autoritário, né? Não tem a menor dúvida disso. O Brasil, durante os anos 2000, tinha caminhado numa direção muito positiva de lei de acesso à informação, né? Então, de criar um portal como é o portal de transparência, que foi uma grande revolução, né, capitaneada ali pela CGU nos anos 2000, na década de 2000, que foi colocar as coisas online, as pessoas saberem os recursos públicos, onde eles estão, para onde vão, né, etc. Então, houve todo um movimento de 10 anos ali entre, sei lá,
2000 e 2010, onde o Brasil estava na direção de que quanto mais transparência, melhor. Tudo que a gente puder botar online vai existir, né? Desde salário de servidores até compras públicas, até gastos de governo, dados educacionais, dados eleitorais do TSE. O portal do DataSUS é assim, quando você mostra para qualquer pessoa aqui fora, é algo totalmente impressionante. Então, esse apagão é um apagão que vai na direção de tirar accountability, né? Então, assim, antes mesmo da gente falar sobre efetividade de políticas públicas, eu acho que tira o poder do cidadão até de checar e saber o que está acontecendo com o seu dinheiro, né? Para políticas públicas é terrível, porque se você pensar vários desses exemplos que eu dei aqui, ou seja, por que tem tanto trabalho acadêmico tão legal feito no Brasil com dados eleitorais, ou com dados de educação, ou com dados de saúde, é porque existem portais como o do TSE, como os dados, microdados do INEP, que estão disponíveis, né, desde Prova Brasil, Censo da Educação Superior, etc., os dados históricos do SUS, né, que são incríveis. Tudo isso permite que a academia use esses dados para avaliar políticas públicas que são implementadas usando dados secundários, sem precisar ir coletar novos dados para essa política, né? Então, em geral, políticas educacionais, a gente sabe muita coisa sobre educação por causa da existência desses dados, né? Então, assim, eu acho que você ter essa transparência e esse acesso a dados é fundamental, não só para avaliar políticas públicas, e é totalmente fundamental, como o próprio funcionamento da democracia de maneira saudável, né? Mas você entrou de uma maneira muito interessante num debate que, aparentemente, pelo menos é uma percepção pessoal minha, que se direcionava a ser quase unidimensional. O tema que eu menciono agora é o princípio da reeleição no Brasil. Tá? Tem sido discutido muito no Brasil, tem candidatos à presidência se comprometendo a terminar com isso, o princípio da reeleição. O próprio criador desse mecanismo no Brasil, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando foi eleito, ele não havia a reeleição e houve uma modificação da lei para permitir que ele mesmo até fosse reeleito. Ele escreveu um artigo, alguns meses atrás, em que ele utilizou até a expressão meia-culpa e afirmou ter sido um erro ter se criado a possibilidade de reeleição no Brasil, não apenas para presidentes, governadores, governantes de capitais e cidades, se não me engano, com 200 mil habitantes ou mais, né? O princípio da reeleição é necessariamente ruim, Cláudio, ou há dados que podem sugerir que esse nem sempre é o caso? Esse é uma coisa que eu sou totalmente a favor, e aí eu vou contra muita gente. Eu não sabia dessa história do Fernando Henrique, não sabia. Assim, eu acho que tem duas coisas aqui, né? Primeiro, é uma mania que as pessoas têm de tirar conclusão de pequenos números e pequenos eventos, né? Quando você tem uma amostra muito, muito pequena de reeleição no Brasil, certo? Alguns casos bem-sucedidos e outros casos mal-sucedidos, mas muito pequena a nossa amostra, né? Se você for pensar. E as pessoas olham para isso e falam, não foi bem-sucedido. O problema é que a gente volta à nossa discussão como a gente começou a conversa hoje, Galeno, que é, quando a gente vai avaliar a política pública, a gente precisa de um grupo de controle. Então, não foi bem-sucedido em relação ao quê? A gente está comparando em relação ao quê, né? Então, se a gente for comparar em relação ao que era o Brasil, obviamente que durante a ditadura, né, a partir de 64, a gente não teve eleição. Então, a gente vai comparar o quê? Entre 46 e 64, essa é a nossa comparação, ou antes de 30, por exemplo, né? Ou seja, qual é a nossa comparação, entendeu? Então, as pessoas esquecem que quando a gente faz uma afirmação sobre se algo foi ou bem sucedido, não pode ser uma afirmação abstrata. Ela tem que ter alguma comparação para a gente fazer. Então, assim, isso só fazendo esse ponto. Desde o ponto de vista, agora sim, falando como acadêmico, teórico e empírico, e foi um pouco esse artigo que eu escrevi para o Globo faz algumas semanas, você tem razões pelas quais a reeleição ela é muito boa e razões pelas quais a reeleição pode ser ruim. Por que a reeleição é boa? A reeleição é boa porque qualquer mecanismo onde você queira gerar incentivo para alguém no longo prazo, onde no meio do caminho você tem uma avaliação e você diga você fez aquilo direito, você continuou, você fez errado, você não continua, vai fazer com que essa pessoa tenha um incentivo melhor. Isso é verdade para várias coisas, né? A gente usa isso
para empregos no mundo comum. Quando você é contratado por uma empresa, você vai ter um período onde as pessoas vão dizer se funcionou ou se não funcionou, sabendo que você vai ser avaliado, ou seja, que você vai ter uma reeleição, isso afeta a maneira como você vai se desempenhar hoje, certo? Então, isso é usado no dia a dia, né? Então, assim, a princípio, você precisaria ter uma razão muito especial para acreditar que isso não funciona com políticos. Funciona com todo mundo, mas com políticos não funciona, né? E pode ter uma razão que você tenha para pensar nisso, né? E a principal razão que as pessoas falam é, bom, quando chega perto da reeleição, esse político vai ter incentivos equivocados. Ele vai ter incentivos em implementar políticas para agradar uma maioria, ou seja, políticas, você poderia chamar de populistas, digamos assim, certo? Simplesmente para se reeleger. E isso é ruim, porque isso vai ter consequências no longo prazo. Mesmo que isso seja verdade, você precisa comparar essas políticas com as políticas boas que ele pode ter incentivo de fazer, dado a reeleição, para chegar a uma conclusão, né? Então, assim, quando chega perto da reeleição, no último ano, essa pessoa vai gastar muito mais do que deveria. Beleza, pode ser verdade. Mas e aí, então, vamos comparar com os outros 3 anos anteriores, sabendo que essa pessoa tinha uma reeleição lá na frente, o que ela fez, né? Eu fico brincando que, por exemplo, se Bolsonaro não tivesse reeleição, ele nem sequer teria olhado para o Bolsa Família e estaria preocupado com isso. Então, assim, obviamente que isso é um extremo desse argumento. Mas eu acho que é verdade. Ou seja, quando você pensa em custos e benefícios de uma política, você tem que olhar o que é ruim, o que de ruim isso pode incentivar, e o que de bom que isso pode incentivar, e chegar a uma conclusão. A evidência empírica vai muito mais para o lado de coisas boas. A gente, eu mesmo tenho um trabalho mostrando, por exemplo, que no Brasil, com prefeitos, a reeleição faz com que os prefeitos sejam muito menos corruptos, por exemplo, né? Tem gente mostrando que a reeleição faz com que a composição de gasto seja melhor, por exemplo, tá? A outra coisa, só para terminar, o outro ponto que as pessoas não pensam quando elas pensam em reeleição é que existe um custo enorme de transição entre governos, que as pessoas não prestam atenção. Quando muda um governo, isso é verdade para presidente, que muda ministros, que muda todos os DAS, que muda a burocracia, você paralisa o governo, você muda completamente todas as políticas e você gera uma descontinuidade absurda, que tem uma consequência enorme sobre a implementação de várias dessas políticas, né? Tem um trabalho interessante para o caso brasileiro mostrando isso para prefeitos, onde quando você tem essa mudança, por exemplo, de prefeitos, você gera mudanças em educação, porque você coloca uma nova burocracia que vai mudar os diretores de escola e você piora o desempenho escolar daquelas crianças simplesmente por essa mudança. Ou, por exemplo, com obras públicas, onde você muda o prefeito, aquele prefeito não tem mais incentivo de acabar as obras que o outro começou, porque ele quer a obra para botar o nome dele. Então, ele deixa aquelas obras abandonadas e vai começar coisas novas. Então, essa mudança a cada 4 anos é outra parte desse custo que você tem que colocar nessa conta de custo-benefício que muita gente não presta atenção, né? Então, assim, eu entendo que quando as pessoas olham para o que aconteceu no Brasil, essa seja a primeira reação. Mas quando você começa a olhar para custos e benefícios, é uma coisa que é muito menos óbvia do que parece à primeira vista. Tem esse fenômeno que eu sempre falo, eu sou professor também, né, Cláudio, que a ciência tem um ar contrafactual muito forte, né? Muito frequentemente as afirmações científicas elas não são tão óbvias assim num primeiro olhar, né? Mas você mencionou a educação, e eu sei que você se preocupa muito, especificamente até com a educação infantil, né? No que toca à produtividade das pessoas, além, obviamente, né, de permitir que as pessoas tenham a capacidade de fruir experiências humanas de maneira mais digna, óbvio, né? Que é o mais importante. Mas também para a produtividade dessas pessoas, enquanto indivíduos, e para a sociedade nas quais elas estão. Como é que está hoje o estudo acadêmico de ponta relacionada à quantidade de tempo que uma criança estuda e a produtividade dela no resto da sua vida? Bom, eu acho que tem várias coisas que a gente sabe, né, que a economia da educação mostram. Eu acho que o que tem de novo, eu acho que assim, algumas coisas a gente já sabia, que obviamente estar na escola importa para quanto que você aprende e salários na frente. Quanto mais cedo você começa na escola, melhor, né? Ou seja, por exemplo, pré-escola faz com que aumente o seu desempenho durante a escola.
principalmente, obviamente, aqui para escola de qualidade, né? Então, isso a gente também sabe. Eu acho que muita dos estudos feitos ultimamente em educação vão para o lado de entender também a parte de habilidades não cognitivas, né? Ou seja, durante muito tempo, as pessoas focavam em, bom, o que acontece com uma pessoa que aprende matemática, direito, ciências, direito, etc., e tentar mostrar que isso tinha um efeito sobre você indo para a universidade, o emprego que você ganha depois, sua produtividade, coisas desse tipo. Durante os últimos anos, eu acho que muita gente tem tentado também pensar nas habilidades não cognitivas, né? Em parte, muito do trabalho que o Jim Heckman, né, Prêmio Nobel de Economia de Chicago, tem feito, tanto em termos de pré-escola e de educação infantil, mas também do que significa habilidades não cognitivas e quão importantes são essas habilidades para o mercado de trabalho, né? E eu acho que isso está tendo um efeito, na verdade, muito grande também nas próprias políticas públicas, né? Você tem, eu acho que programas hoje no Brasil, escolas no Brasil, estados e municípios no Brasil, prestando agora atenção também para habilidades não cognitivas, né? Ou seja, não é só importante uma criança ou um jovem saber ler bem, conhecer sobre o mundo, saber matemática direito, pensar cientificamente, etc., mas também é importante saber se expressar, saber falar, se usar em entrevista de trabalho, né? O que você fala, como é que você pensa, ser paciente, ter maturidade em relação a algumas decisões que você toma. Então, acho que muita da evidência, digamos, empírica nessa área tem ido exatamente para tentar pensar nessas habilidades não cognitivas e como que elas interagem com as habilidades cognitivas escolares para gerar maior produtividade. Uma última pergunta, Cláudio. Existe um discurso que tem enfatizado muito fortemente um mérito exclusivamente individual nas pessoas, né? O nome que tem se utilizado para isso é meritocracia. Está sendo mal utilizado esse termo, mas, enfim, basicamente depende apenas de mim ou de você, enquanto indivíduos, as nossas trajetórias de vida. Encontra-se embasamento empírico de que as condições, a família no qual a pessoa foi criada, a escola e a quantidade de tempo que a pessoa esteve na escola, que nos indica que talvez não haja uma relação tão direta assim, e talvez um level field, né? Um início mais equânime poderia modificar essa linha de pensamento. O que você pensa em relação a isso? Bom, essa é uma discussão bem interessante, né? O Michael Sanders, que é esse filósofo de Harvard, tem esse livro que ele lançou uns 2 anos atrás sobre meritocracia, que abre muito dessa discussão, e ele é bem radical nisso, né? No sentido de que ele tenta argumentar que, no fundo, não existe absolutamente nada meritocrático, né? Se você for pensar, ou seja, se você voltar e você pensar onde você nasceu, a sua saúde, etc., muito do que a gente é na vida tem a ver com as condições iniciais que nos foram dadas, né? Eu talvez não seria tão radical a dizer que não existe nada meritocrático, porque obviamente que na vida existe esforço e as pessoas se esforçam e alcançam, né, alguns objetivos, em parte em função desse esforço. Mas eu também acho que é verdade que muito do que a gente começa com condições iniciais, né? E eu acho que, em geral, a maioria dos países, como o Brasil, onde a desigualdade ela é muito grande, em parte essa desigualdade tem exatamente a ver com essas condições iniciais que são completamente diferentes, né? Então, o que as pessoas gostam de chamar de igualdade de oportunidades, né? Ou seja, não só o Brasil ele tem uma desigualdade muito grande de resultado final, né? Ou seja, quando você olha a renda e a riqueza das pessoas é muito desigual, mas uma grande parte disso se deve à desigualdade de oportunidades, ou seja, no começo da vida, as oportunidades das pessoas são muito, muito desiguais. Começa onde você nasce, o médico que te cuidou quando você era pequeno, a qualidade do hospital que você nasceu, se você teve acesso à pré-escola, o bairro que você cresceu, se tinha tiroteio todo dia e violência ou não, né, quando você tinha 3 anos de idade, se você teve seu pai e sua mãe presentes ali, te educando e brincando com você porque tinham tempo, ou se estavam trabalhando 24 horas por dia para te dar de comer, se você passou fome na infância ou não. Tudo isso junto gera uma desigualdade de oportunidades num país como o Brasil
que ele é muito, muito grande, né? Então, parte da nossa desigualdade que a gente observa no caso brasileiro no final tem a ver muito com essa desigualdade de oportunidades, né? Então, eu acho que essa ideia que as pessoas têm de que meritocracia importa, obviamente que ela deveria importar, mas ela deveria importar de maneira condicional, de maneira que, no momento que a gente dá né, condições um pouco mais parecidas para as pessoas, aí a gente pode falar de meritocracia. Até lá, é muito difícil você falar de meritocracia num mundo onde essas condições são tão desiguais e tão diferentes. Cláudio Ferraz, muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer. Obrigado, Galeno. Foi um grande prazer conversar com você.